Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de um dos grandes mestres de sabedoria da humanidade que viveu na China e que deixou um legado que influencia milhões de pessoas no mundo inteiro. A base do seu ensinamento é a formação do caráter. Muitas pessoas até confundem com religiosidade ou com religião o seu ensinamento, mas o ensinamento dele era prático. Ele viveu no mesmo período de Lao Tse, foi discípulo também de um grande mestre chamado Lanto, e o seu ensinamento trata da ética. O enfoque é na reconstrução da consciência do ser, da preparação do povo para administrar sua própria vida e não ser apenas seguidores ou ficar à mercê daqueles que conduzem a política, a sociedade de uma maneira geral. Eu estou falando de Mestre Confúcio, que, como diz Wagner Borges, é um mestre cirurgião que corta as tolices da cabeça de qualquer um. Mestre Confúcio viveu na China entre 551 e 479 a.C. Viveu uma vida simples. O seu trabalho foi todo embasado no estudo. Ele tinha uma paixão pelos estudos e uma das frases dele é: quer conhecer o futuro? Então estude o passado. Ele era consultado pelos sábios da época, mas ele era de uma simplicidade muito grande. Por isso, e por conta das suas ideias, os seus opositores criaram muitas tramas e tentaram a todo custo apagar os seus ensinamentos. Tempo depois da sua morte, que aconteceu quando ele tinha 72 anos, ou 200 anos após a sua morte, um imperador mandou queimar todos os arquivos, todos os ensinamentos do mestre Confúcio, e inclusive assassinar as pessoas que tinha em memória ou que gravaram os seus ensinamentos. Mas eles foram resgatados e hoje eles fundamentam o confucionismo e fundamentam muitas sociedades. Por que o mestre Confúcio mudou a humanidade? Porque os seus ensinamentos ainda permeiam a vida política e social de quase metade da população mundial. Suas ideias influenciaram os clássicos do iluminismo do século XVI e ainda hoje estão presentes em costumes e interferem no desempenho de países como a China, Japão e a Coreia. Os seus discípulos registraram seus ensinamentos em anedotas e breves diálogos naquilo que é chamado de analetos, que é um conjunto de normas e comportamentos cuja essência é o rein, que pode ser traduzido como benevolência ou humanismo. O mestre ascensionado Confúcio atua no segundo raio solar da iluminação. Seu complemento divino é a mestra ascensionada Soxi, e o seu templo fica no Royal Teton, que é o raio da precipitação nas planícies de Wyoming, nos Estados Unidos. É claro que falar sobre o mestre Confúcio, sobre os princípios, é muito vasto, e aqui nós só estamos deixando um tira-gosto para vocês, ou para todos nós, buscarmos os ensinamentos desse mestre para pautar a nossa vida. Se nós queremos seguir os ensinamentos do mestre Confúcio, primeiro nós precisamos observar o nosso caráter, porque ele diz que antes de nós querermos ensinar os outros, nós precisamos rever a nossa conduta e a nossa postura como cidadãos. E os seus ensinamentos, diferente de Lao Tse, que tinha mais uma visão mística e é o fundador do taoísmo, ele nos traz muito para essa realidade, para o aqui e agora, a nossa postura como cidadãos. Como é que nós nos posicionamos na nossa nação? Eu acho que os ensinamentos do mestre Confúcio são apropriadíssimos para o Brasil nesse momento. Um dos aspectos muito importantes da mensagem do mestre Confúcio é que ele fala sobre a ordem. Ele pregava o princípio da ordem, onde tudo deve estar no seu lugar correto. Seus ensinamentos não são uma religião, mas sim um guia prático para um comportamento pessoal adequado. Ele ensinou que uma pessoa deve tornar sua conduta correta antes de corrigir ou mandar nos outros.
A essência dos seus ensinamentos é humanidade. A sabedoria é encontrada na compreensão das pessoas. Os princípios do ensinamento do mestre Confúcio dizem respeito à nossa vida cotidiana. O autoconhecimento, o autoburilamento para nos tornarmos uma pessoa melhor, o respeito aos idosos, o respeito à família, que é a base da sociedade. Ele deixou algumas frases que são referências em todas as áreas da sociedade, não somente oriental, mas ocidental. E aí uma delas ele diz: o homem superior atribui responsabilidade a si próprio, e o homem inferior, ou o homem ordinário, ou o homem comum, atribui aos outros. O homem de bem exige tudo de si próprio, e o homem medíocre espera tudo dos outros. Uma outra máxima de Confúcio diz: escolhe o trabalho de que você gosta e não terás que trabalhar um único dia na tua vida. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade. Essa é bem conhecida, né? Fuja por um instante do homem irado, mas foge para sempre do hipócrita. A ira e a hipocrisia são coisas diferentes, porém uma é mais aceitável que a outra. A ira é algo temporário e que normalmente passa depois de uma conversa ou de uma reflexão sobre as desavenças. Mas a hipocrisia, por sua vez, faz parte do caráter dos manipuladores e enganosos, e precisamos ser inteligentes e atenciosos para perceber quem são e nos afastarmos. Eu quero reportar aqui um pouquinho com vocês a uma passagem que a maioria de nós vimos na televisão, foi registrado por câmeras do mundo inteiro, na Praça Celestial, na China, quando os tanques de guerras e a população civil estava sendo atacada, os jovens estavam lá fazendo uma greve de fome, e um jovem com uma camisa branca se posicionou na frente do tanque de guerra e ficou posicionado ali, e eles não tiveram coragem de passar por cima dele. De onde vem essa força? Esse princípio que moveu esse jovem a essa conduta, onde todos estavam correndo porque estavam sendo massacrados. É para nós pensarmos. O ensinamento do mestre Confúcio, ele está na base da sociedade asiática, de uma maneira geral, e é atribuído ao progresso e ao desenvolvimento dessas sociedades, desses países, a vivência desse ensinamento deixado por mestre Confúcio. É sempre bom lembrar que ele, como Jesus, não escreveu nada, mas os seus discípulos, ou os que vieram depois, que registraram seus ensinamentos, e a força desse ensinamento é tão tremenda que ela hoje impacta as nossas vidas, como impactou a vida de todos aqueles que viveram no mesmo período que o mestre Confúcio viveu. Não só ele, mas o nosso querido mestre Lao Tse também. Que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, aprofundarmos a nossa interação, meditarmos na luz dourada com o mestre Confúcio e invocar a sua inspiração para que nós possamos também sedimentar esses princípios éticos, esses princípios de formação do caráter de cada brasileiro, de cada homem, mulher e criança nessa nação. Porque o tempo é agora. Aí,